das religiões de matriz africana. Capítulo 1. O Candomblé. Olá, caros incógnitos. Estamos hoje aqui com o nosso convidado, professor Fábio Belo, né, mais conhecido no Candomblé como Dofonotinho de Oxum. E hoje a gente vai estar aí conversando, batendo um papo com o nosso professor, né, que inclusive é praticante da crença do Candomblé, né, que é a temática aí do nosso primeiro capítulo sobre a série Religiões de Matriz Africana, né? Esse é o primeiro capítulo e hoje a gente vai estar com o nosso queridíssimo, já incógnito, né, Fábio Belo. Se apresenta aí pra gente, professor Fábio. Bom, boa tarde. Eu não sei a que horas esse vídeo vai ser exibido, mas independentemente do horário, a minha saudação a todos, aos iniciados, não iniciados. Eu sou Fábio Belo, sou professor de língua portuguesa na rede estadual do Rio de Janeiro e também atuo como pedagogo, professor das séries iniciais na rede municipal e, a parte disso, desenvolvo pesquisas ligadas à africanidade, né, até porque é um tema hoje em dia obrigatório na rede pública e privada pela Lei 10.639 e faz parte do meu dia a dia por ser uma pessoa iniciada no Candomblé. Então a gente tem que sempre buscar, o conhecimento é infinito, não acaba nunca, a gente nunca sabe tudo. Desde já eu já quero agradecer o professor Fábio Belo por ter aceitado o nosso convite, né? O canal está praticamente começando agora, mas ele bem humildemente e de prontidão aceitou o nosso convite aí para estar realizando essa quase que uma pesquisa mesmo, né? Em torno das religiões de matriz africana, cujo qual a gente não vê, não tem muitas informações difundidas nas redes. É uma religião brasileira, porém, a gente não tem essa proximidade, né? Pelo menos na época que eu estava estudando ensino fundamental, eu não tive muita proximidade com essas crenças, né? Apesar de fazer parte da história da minha própria nação, né? Da nossa própria nação. E a gente vai começar com algumas indagações aqui hoje para poder, né, a partir daí, desencadear algumas discussões dentro do Candomblé que vão ser muitas agregadoras no decorrer dessa discussão, né? Então vamos à primeira aqui. A primeira indagação sobre a crença do Candomblé é se, como o senhor está dentro desse meio, o senhor participa, né? O senhor tem aí já uma longa data como integrante dessa fé. A gente tem a curiosidade de saber se a religião do Candomblé ela nos proporciona uma explicação da origem do mundo, assim como outras crenças que assim, a cultura ocidental foi melhor difundida no Brasil, se ela tem uma explicação sobre a origem da vida, assim como o cristianismo apresenta que Deus veio e fez a Terra em uma semana, né, por etapas. Se o Candomblé tem uma explicação assim semelhante, se ele nos traz uma explicação, porque todas as religiões têm uma certa essa certa similaridade, né, de querer explicar a origem do universo, do mundo. Queria saber se o Candomblé ele nos traz isso. Sim, nós temos uma explicação para a origem da vida. O Candomblé, na antiguidade, passou diversas leituras por meio da oralidade, né? Mas, assim, a que ficou, pelo menos, que eu aprendi, que o mundo ele nasce a partir de um sopro divino, né? E que esse sopro divino, advindo de Olorum, de outros falam também Eledumare, Olodumare, isso se mistura muito, essa questão de pronúncia, porque a África tem diversos dialetos, né? A gente tem como centralizado o Yorubá, mas tem Tombé, tem Banto, mas voltando à questão do início de tudo, o mundo teria sido formado por um sopro divino, onde
Olorum enviou para compor esse mundo elementos da natureza personificados em figuras humanas. A água em Oxum, o ar em Oxalá, os metais em Ogum, e assim formou-se o mundo. E nós tivemos um elemento desse, que seria a personificação do homem, do ser humano. Exu. Exu é a prosopopeia do homem. Essa é a visão que o candomblé tem e vem sendo passada, né, nesses anos aí para os iniciados. Compreendi. Eu observei que, no caso, mesmo sendo o candomblé uma vertente das religiões de matriz africana, dentro do próprio candomblé existem várias vertentes. O senhor poderia explanar um pouquinho sobre a sua vertente, se ela tem um nome, como é que funciona isso? Bom, no meu caso, eu fui iniciado em nação Jeje, né? O Jeje é uma tradição dos povos Fons, do antigo Daomé, atual Benin, na África, né? Foi a última leva, das últimas levas de negros a chegarem no Brasil no processo de colonização. Essa tradição cultua o que se chama de Vodum, que é a essência divina, sagrado, né? As divindades são chamadas de Voduns, e dentro disso houve algumas aglutinações. O Jeje se divide em Jeje Marim, Jeje Savalu e Nagô Vodum, cada um com uma particularidade. Eu sou iniciado na tradição Nagô Vodum. O que seria o Nagô Vodum? Aquele que cultua os Voduns, do Jeje propriamente, e os orixás, que já são da tradição mais queto, mas que foram absorvidos para essa cultura. Eu fui iniciado nela, fui iniciado por orixá Oxum. E isso aí eu vou a cada dia me desenvolvendo, aprendendo, aprimorando. Busquei iniciação em cultos mais primitivos, assim, digamos, né, como o Ixaxi Alabá, que chamam de culto Ifá, ou culto tradicional Yorubá. Me iniciei no culto dos ancestrais, que é o culto de Egungun, e a gente vai construindo aí uma base, né, cada vez aprimorando aquilo que a gente já tem com alguma coisa que agregue valores. Uma discussão que me despertou a curiosidade é se uma pessoa que foi iniciada, né, e pratica um determinado tempo uma vertente do candomblé, ela pode visitar, assim, não sei se essa terminologia é correta, mas pode visitar outro culto de outra vertente do candomblé, ou não tem problema? Pode, não há nenhum tipo... O candomblé, ele não traz impedimentos com relação a outras manifestações, né? Até porque muitas pessoas que hoje são iniciadas em candomblé, elas advêm do culto umbandístico, né? Que é a religião fundada pelo Zélio Fernandinho de Moraes em 15 de novembro de 1908. Uma religião sincrética com elementos que fazem menção ao candomblé, ao catolicismo, ao kardecismo, enfim. Então, o candomblé, na sua essência, não priva o adepto de nada. Ele pode conhecer não só outras manifestações da própria religião, né, como eu falei para você, que nós temos nações como Angola, Queto, Efon, nação Ijexá, que é raríssimo encontrar hoje em dia uma casa que pratique, Tambor de Mina, lá no Maranhão. O adepto pode visitar, pode conhecer, como se num determinado momento da vida também ele achar que deve trocar de águas, trocar de nação, ele também pode. Nós temos pleno livre-arbítrio, assim, não temos amarras, somos livres. Compreendi. Vamos para a próxima aqui. Essa observação é minha, mas eu quero que você faça uma explanação se existe uma mentalidade popular, talvez até um pouco preconceituosa,
sobre o candomblé, né? Explica para a gente como foi que se consolidou essa mentalidade que a religião é praticada só para o mal, que ela não é isenta de amor, ela não prega o amor. Como é que se explica isso? E qual é a mensagem que o senhor pode nos trazer para poder fazer a gente refletir sobre essa mentalidade que vem se construindo com o tempo em torno eu acho que não só do candomblé, mas das religiões de matriz africana. E eu achei interessante fazer essa pergunta para o senhor, porque o senhor está inserido nesse meio, então poderia apresentar um esboço, né? E como o senhor é professor, já tem uma carga acadêmica aí, consegue ver de uma forma mais panorâmica como foi que se consolidou com o tempo, né, com a história brasileira, esse preconceito com as religiões de matriz africana. E se ele existe mesmo de fato, né? A gente tem várias narrativas aí, mas eu queria ouvir de alguém de dentro do candomblé, assim como quem está em casa também que está nos ouvindo, queria entender como é que funciona a consolidação e como se deu essa consolidação do preconceito direcionado à crença não só do candomblé, mas com as demais. Sim, as religiões de matriz africana, de modo geral, elas sofrem um preconceito muito grande. Isso não é exclusivo só do candomblé. O candomblé sofre muito isso porque quando se pensa em candomblé, as pessoas têm uma leitura de que, em nível de matrizes africanas, Umbanda seria algo voltado para o bem, candomblé seria algo voltado para o mal, porque temos, na prática cotidiana, o sacrifício de animais dentro das obrigações, né? E a Umbanda não teria essa imolação de animais. Então, eles associam imolar o animal a uma questão de pedidos de malefícios ao próximo, né? Mas, de maneira geral, eu acho que tudo que vem do negro sofre esse preconceito. A religião que foi incutida pelo colonizador foi a religião cristã, né? Então, tudo que fugia aquele parâmetro de religião cristã era demonizado exatamente porque essa questão de diabo é algo que os cristãos, principalmente católicos, tiveram como meio de manipulação das pessoas. Então, pelo medo dessa figura que eles chamam de demônio, de Satanás, eles dominavam as pessoas e as mantinham ali sob suas rédeas, né? E como o candomblé é uma religião alegre, que canta, que dança e que tem essa questão também do sacrifício animal, que nada mais que algo voltado à alimentação da comunidade, porque o que vai no religioso é pouco, a maioria é voltada realmente para a alimentação, criou-se esse mito de que o candomblé é uma religião do mal. Símbolos, por exemplo, como o tridente de Exu é visto como uma representação do diabo, e poucos sabem que o tridente tem uma ligação mitológica com o mar, né, e outras coisas mais. Então, tudo que vem do negro acaba sendo amaldiçoado, principalmente a sua fé, né? Compreendi. A nossa próxima indagação aqui seria sobre as suas experiências paranormais, né? Essas experiências que fogem à explicação, né? Natural, né? Do que é natural. Se o senhor já teve tais experiências, e quais foram as mais marcantes, né? As experiências que o senhor já teve, né? Dentro da crença. O senhor poderia, apresentar e compartilhar com a gente alguma dessas experiências? Bom, primeiro de tudo é que a religião dos orixás sempre me encantou desde criança. Então, havia uma questão afetiva, né? E com a proximidade a minha mãe, ela foi umbandista por algum tempo e depois passou a praticar o kardecismo. Eu cheguei aí a alguns templos com ela, então isso criou em mim uma memória e eu passei assim a gostar daquilo, mas não podia praticar por ser pequeno e por minha mãe já não fazer mais parte.
Porém, quando eu atingi a idade de 11, 12 anos, eu frequentava os centros kardecistas com a minha mãe e comecei a ter algumas manifestações que não eram comuns àquela prática. E os médiuns mais desenvolvidos olhavam e diziam: olha, esse menino ele não tem um caminho de espiritualidade que seja voltado aqui. Ele precisa ir para uma parte mais afro, né? O caminho dele está muito voltado a uma ancestralidade africana. O que a gente vê nesses momentos que ele passa mal, que ele fica tonto, são divinos, são presenças divinas, né? São entidades que a gente não tem contato, a gente não tem conhecimento. Então, eu sugiro que quando ele atinja uma idade mais madura, ele conduza a sua religiosidade por esse meio. Então, eu ficava muito tonto, a visão escurecia, e aí, quando eu fiz 17 anos, mais ou menos, eu comecei a frequentar um centro de Umbanda, sendo que da linha umbandística nada se aproximava de mim ao nível do que nós chamamos de incorporação ou transe, né? Então eu ficava ali meio que por uma questão social, fiz muitos amigos, e os sacerdotes, né, de onde passei diziam que realmente meu caminho era candomblé. E eu comecei uma caminhada, levei bastante tempo, conheci diversas casas, mas não havia a afinidade, né, espiritual, não tinha aquele encontro, até que eu conheci, no ano de 2004, o pai de santos, já falecido, Dr. André de Oxum, e lá, com ele, eu fiquei, né, num processo que a gente chama, nesse momento a pessoa é chamada de Abian. Fiquei ali aprendendo as coisas, auxiliando, né, com as limitações que um Abian tem, até que um dia, durante a obrigação de 14 anos dele, na festividade pública, eu perdi a consciência e aconteceu o que chamam de bolar para o santo, que é quando a pessoa desfalece e, posteriormente, ela, depois de alguns rituais, recobra a consciência. Aquilo é uma manifestação do orixá, indicando que o filho chegou ao lugar que ele deseja ser iniciado. Então, isso aconteceu na obrigação de 14 anos do meu pai, em 2008. Ainda assim, eu fiz preceitos, fiquei mais 4 anos cuidando e vim a me iniciar no dia 4 de fevereiro de 2012. Digo vim a me iniciar porque a gente fica recolhido de 21 até 30 dias, dependendo das respostas que o jogo de búzios dê durante a iniciação, mas nunca menos de 21 dias. E me recolhi antes, e essa data é o que a gente chama de Dia do Oruncó, é o dia que o santo dá o nome publicamente, né? É a saída do Iaú. Então, ela aconteceu nesse dia. Eu, este ano, completei 9 anos de iniciado, mas já estou aí nessa estrada, convivendo com essas pessoas, com essa liturgia, há bastante tempo. Compreendi. Vamos para a próxima. A gente quer saber a respeito da aceitação familiar. Existe esse preconceito também enraizado na família? Ou a família também já é adepta a essa crença, já tem essa aceitação? No meu caso, particularmente, a minha família não tem ninguém que seja voltado a candomblé. Como eu te disse antes, a minha mãe praticou por um período a Umbanda, mas depois, por questões pessoais, ela se desligou e passou a estudar, né? Porque o kardecismo ele é um estudo, ele é uma coisa meio científica, são muitas leituras, reuniões, palestras, e ela passou a adotar isso como sendo o norte religioso dela, mas houve sim uma rejeição por parte da família ao candomblé, exatamente por toda essa fantasia que a gente conversou antes, que envolve o candomblé, que o candomblé é uma coisa que faz o mal, que mata bicho, né? Então cria-se uma falsa
leitura sobre a religião, quando na verdade o candomblé é uma religião como qualquer outra, que prima por bom caráter, por valores, por elos familiares, né? Eu diria para você que eu construí uma segunda família muito querida e muito amada dentro da religião. Existem laços com pessoas iniciadas pelo meu pai, com ele próprio, né, que foi uma perda tão grande que me dói até hoje, que foram construídos, que foram ali ratificados, né, e que me fazem tão bem quanto os vínculos sanguíneos. Então, o candomblé, por ter essa visão negativa, foi muito difícil da minha família permitir, né? Eu tive que aguardar o tempo de construir a minha maioridade civil, de trabalhar, de tudo, para que eu pudesse ter a liberdade de uma escolha religiosa. E isso acontece com muitas pessoas também. Foi noticiado na semana passada, se não me falha a memória, eu acho que na região norte, em Manaus, um pai que invadiu um terreiro e matou uma pessoa porque o filho dele, acho que de 13 anos, estava lá e ele não concordava com a religião. Então ele atirou, acho que ele atirou para assustar e acabou matando uma pessoa. Então veja você, né, como as famílias em geral não aceitam, mas há casos também que as pessoas já nascem em berços religiosos, né? Você vai encontrar muita gente aí que já nasceu dentro do candomblé, que a mãe, a avó, o bisavô já eram e que a pessoa está dando continuidade, mas no meu caso não. No meu caso eu fui o único e tive uma certa dificuldade sim para poder professar a minha fé. É triste essa intolerância, né, professor? Bastante, lamentável. Vamos para a próxima aqui. Eu acho que essa aqui é uma das que o pessoal está mais curioso, né, para saber. No candomblé, o candomblé em si, ele seria um culto à ancestralidade, ele tem uma figura de um deus ou deuses, né? E qual seria o principal deus da crença candomblé? Sim, o que ocorre com relação a essa questão de Deus ou deuses é que criou-se uma falsa ideia de que o candomblé ele é uma religião politeísta. Não, nós somos monoteístas. Temos um Deus supremo que é chamado de Olorum, Olodumare, Eledomare, né? E abaixo dele nós temos divindades, né, que cultuamos e que cada divindade dessa representa uma força. Né? Nós temos um orixá supremo, que está abaixo de Olorum, que é Oxalá, que é também conhecido como Batalá, é o pai do pano branco, e algumas outras que aqui no Brasil eles dizem que são 16, mas que na África afirmam que são 401 divindades. Então, aqui no Brasil, popularmente, tivemos como mais conhecidos 16 orixás. E temos um Deus supremo que é Olorum. Compreendemos. Vamos lá para a próxima. Na crença do candomblé, existe um conceito do que é errado, existe um conceito, como no cristianismo, de pecado, existe algo que é inadmissível, não se pode praticar dentro da crença do candomblé? Existem regras, vamos dizer assim? Sim, existem regras, mas é tudo muito pautado na questão de livre-arbítrio. Né? Nós não temos essa questão de pecado, tampouco de inferno, diabo, isso não existe para nós. É tudo pautado num princípio de ação e reação. Se você se você planta uma boa semente, você colhe um bom fruto. Agora, se você planta uma semente ruim, você vai ter uma árvore ruim e frutos ruins. Tudo dentro do candomblé é pautado nesse princípio. Você faz e recebe de volta a reação daquilo que você fez. Então, nós não temos essa coisa essas amarras de pecado. Você sabe o que é certo, você sabe, por exemplo, você sabe que não deve pegar o que não é seu.
Então, se você pega aquilo que não lhe pertence, com toda certeza mais à frente, você também será roubado, né? Você vai obter a reação daquilo que você praticou. Então, o princípio do candomblé é muito voltado para ação e reação. Compreendi. Engraçado, né? Como toda crença, ela tem um ensinamento, uma moral, né? Algo para poder agregar ao ser humano, mas por causa de algumas construções, por causa, né, de algumas classes sociais, construir-se uma ideia em cima, né? De desafeto, né? De exclusão social mesmo, né? Em relação a uma religião aí que é brasileira e que traz muitas contribuições morais, né, dentro da crença. Como todas elas, acredito que o candomblé também prega o amor, né? E assim, é um pouco triste de saber que na nossa história temos aí alguns antagônicos que tentam combater, né, sem olhar para esse lado belo, né, do que é a crença, principalmente as crenças brasileiras, né? Então, vamos aqui para a próxima. A próxima se refere ao conceito de inferno e céu. Existe um céu dos orixás, vamos dizer assim. Existe um lugar para qual essas almas vão, tipo a condenação, ou se existe um conceito de reencarnação, como no kardecismo. Como é que funciona essa manipulação para além dessa vida cotidiana nossa? Como é que funciona? Existe esse ciclo? Ou não existe? Morreu, acabou? Como é que funciona? Bom, o que eu aprendi dentro do candomblé com os meus mais velhos é que nós temos, sim, uma continuidade, né? A essência suprema, Deus, não criaria algo como ser humano com tanta complexidade para terminar com 7 palmos de terra, né, por cima. Nós acreditamos, sim, que existe algo além, e que quando nós deixamos esse mundo físico, nós retornamos à morada dos ancestrais. Não tem aquela coisa romantizada da Igreja Católica de céu com anjinhos e harpas. Você retorna à morada dos ancestrais. E essa morada, ela é tão ampla que ela tem diversos espaços, né? Assim podemos dizer. E o espaço que você vai ocupar, ele está ligado ao que você fez aqui, né? As suas ações aqui. A religião em si não salva ninguém. A salvação de cada um está ligada às suas ações humanas, ao que você fez de bom pelo outro e por si mesmo. E nesse retorno você vai ficar num lugar que é compatível a essas suas ações. Isso foi o que me passou, né? E dentro disso você será oportunizado a você melhorar, né? Fora da matéria, que você trabalhe, que você continue evoluindo lá do outro lado para ocupar espaços melhores. Então, pelo menos foi isso que me foi passado. Eu não digo que é uma verdade absoluta, é o que eu aprendi. Compreendemos. Chegamos à reta final desse primeiro capítulo da religiões de matriz africana, né? E estamos aí com o nosso professor do Fonotinho de Oxum, né? Vou chamar assim, porque é assim que ele é conhecido dentro da crença. E eu queria que o senhor deixasse agora uma palavra final para os nossos telespectadores, nossos caros incógnitos que estão a nos assistir, de fontes de pesquisa, o que eles podem estar assistindo, para poder conhecer mais a crença, para poder se inteirar mais sobre essa rica e que também, eu acredito assim, particularmente, que toda diversidade enriquece, né, a cultura de um determinado local, e o candomblé, historicamente, é isso, né? Então, eu queria que o senhor sugerisse livros, fontes de pesquisa, locais para o qual
as pessoas podem estar visitando, conhecendo mais a crença, o nome desses locais, como é que se chama, né? A gente sabe que em outras crenças se chama templo, né? Eu vou no templo. Parece que no candomblé se chama casa, né? Eu não sei como é que é a terminologia, mas eu passo a palavra para o senhor para nos passar essas fontes, onde a gente pode estar pesquisando e buscando mais informações sobre a crença a quem se interessar. Sim, olha, o candomblé, né, desde, eu acho que os anos 70, mais ou menos, tem uma quantidade de publicações muito vastas, né? Um grande ícone é Pierre Fatumbi Verger, né? A Roger Bastide também escreveu coisas muito boas, mas isso acaba sendo uma visão en passant, porque o candomblé realmente ele se aprende no dia a dia, na prática. Você conhece o candomblé convivendo na comunidade religiosa, convivendo com os adeptos, né? Então, o que você vai encontrar de publicação é algo que eu diria que é superficial, porque não existe uma receita, um caderno, algo que seja um padrão. Você vai ter uma visão sobre o que é a coisa, mas só vai conhecer de fato convivendo dentro dela. Então, o que eu sugiro às pessoas é que conheçam as casas, principalmente as casas de santo tradicionais, né, que nós temos pelo Brasil. Temos candomblé na Bahia, que é o berço de tudo, né? Candomblé tradicional como Popó-Afonjá, Gantuá, Pilão de Prata, Casa Branca, que, aliás, para quem não sabe, a Casa Branca, o Iamaçocá, é o berço do candomblé queto, né? Dali saíram todas as casas de nação queto de Salvador. Dali seria o núcleo, né, a Casa Branca. São espaços que são tombados pelo IFAM, que são abertos à visitação. Existe, inclusive, passeios. Quem vai a Salvador tem, as agências disponibilizam visitas a terreiros. Dentro desses terreiros você encontra memoriais com a historicidade daquele local, com peças preservadas. Mãe Menininha do Gantuá tem o seu memorial, o Poafonjá tem também o seu museu, né, digamos assim, que conta lá a sua história. Inclusive, dentro do Afonjá tem uma escola pública que leva o nome da fundadora da casa, que é a Mãe Aninha. Então, assim, o que eu sugiro às pessoas é que não se permeiem muito pela leitura em si. A leitura é boa, mas que quem desejar conhecer o candomblé vá vivê-lo, vá conhecê-lo na sua prática e procure casas de pessoas confiáveis, né? Infelizmente, como todas as religiões, você vai ter pessoas sérias e vai ter pessoas que estão em busca de dinheiro. Isso existe, é fato, desde que o mundo é mundo. Procurem casas sérias, casas com referências e que vão conhecer o candomblé, seja ele Angola, Queto, Jeje, Ijexá, Efon, que a pessoa tiver afinidade, mas que vá conhecer e que conviva com a comunidade religiosa. Compreendi. Inclusive, só enfatizando essa parte que o senhor citou sobre eu acho que não é só o candomblé que é vítima, né, nesse sentido, dos charlatões, né? A gente vê, por exemplo, muitas igrejas neopentecostais aí com muito charlatanismo, né? Muitos charlatões que só importam em ganhar dinheiro. E aqui, como a gente tem o slogan Desvendando Iniquidades, né, do canal, então a gente sempre gosta de também de desvendar esse âmbito também, né? Que existe, de fato, pessoas fazendo bem, fazendo trabalhos sociais que são plausíveis, que realmente merecem um reconhecimento. Porém, a gente também tem esse outro lado da moeda, que é muito ruim, que às vezes até mancha a imagem de tais crenças. E como é que o senhor vê? No candomblé tem muitos esses charlatões, tem muito desse charlatanismo inserido na crença. Como é que o senhor vê essa questão? Existe sim. É só você pegar e olhar pelos anúncios de jornal, pelos posts que a gente passa na rua e ver
as promessas de que traga o amor de volta em não sei quantos dias, traga o amor a seus pés, acaba sendo uma leitura enganosa de que existe uma fórmula mágica para os problemas humanos, né? Quando, na verdade, a religião não está preocupada com isso, porque nós acreditamos que tudo que passamos tem um porquê. Se foi ruim, tem uma aprendizagem naquele ruim. Se foi bom, é um merecimento que você teve de uma benesse. E as pessoas acham que, assim, existe um ponto onde ela vai lá e faz uma barganha. Eu dou isso e recebo aquilo. E isso tem no candomblé, tem no neopentecostalismo, tem na própria Igreja Católica. Infelizmente, a beleza das religiões acaba se perdendo pela maldade humana, pela ganância, pela vontade de enriquecer às custas do outro, né? Então, esses charlatões existem e as pessoas precisam estar atentas a isso. Não existem milagres, existem sim atuações divinas que podem contribuir para um bem-estar da vida terrena, mas que o fazer o impossível, trazer pessoas se arrastando aos pés por vaidade, né, no caso de quem deseja o ser amado e não o tem, e outras coisas mais, riquezas instantâneas, isso não existe. Tudo que é seu virá de acordo com o seu merecimento e com as suas ações. Assim me foi ensinado e assim eu reproduzo para as pessoas. Compreendi. Então chegamos ao final do capítulo dessa série. Eu quero dar aqui meus cumprimentos virtuais ao professor. E é isso aí, galera. Essa é a Incógnita Mundial, Desvendando Iniquidades.